Tem pessoas, meu querido, que tentam de alguma forma e acham. E é verdade, muita gente acha que o Espírito Santo vai entrar dentro dela, vai arrastar ela, sai daqui. Não, mas eu quero pegar ela, né? Sai! Eu quero pegar, sai! Muitas pessoas acham isso, acham que ele vai pegar e vai arrastar, vai levar pelo colarinho. Se isso fosse verdade, nós poderíamos levantar a mão para o céu e olhar que nunca mais nós teríamos crentes desviados. Você não concorda comigo? Se todo momento uma situação ruim, todo momento de uma cilada das trevas, todo momento que alguém, um crente, ele fosse pecar, fosse cair em pecado, seja qual for o pecado, o Espírito Santo pegasse, arrancasse o cara de lá, mesmo ele querendo fazer o ato e arrancasse, nunca mais teria crente desviado. Quem concorda comigo? Então, meu querido, não fique esperando o Espírito Santo pegar você pelo colarinho e te arrastar para fora num lugar. Não, isso não vai existir, isso não vai acontecer, eu não sei que Bíblia que é a tua. Mas, meu querido, não existe isso. Amém? Agora, mesmo nós sendo templo do Espírito Santo, ou seja, Ele habitando em nós, se Ele nos controlasse, como eu falei, nós nunca mais pecaríamos, nós nunca mais falharíamos. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele deseja o contrário do que é a carne. O Espírito Santo, ele é um com Deus e Cristo, os três são um, e isso é fantástico. Em 1 Coríntios 14, 32, você vê o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, meu querido, não fique pensando, aqui Paulo está falando para o pessoal, quem vai profetizar, cara, tenha ordem, tenha decência, se fale um, dois, no máximo três, os outros fiquem quietos, se um vai falar, os outros, na boa, na humilde, fica quietinho, tem que ter ordem. Por que ele fala? Porque o espírito está sujeito ao profeta. Então, meu querido, o Espírito Santo nunca, em momento algum, ele vai invadir o livre-arbítrio de alguém e catar e arrastar alguém. Deu para entender? Por quê? Porque ele está sujeito ao profeta, ele está sujeito à minha atitude, ao meu livre-arbítrio, ou seja, ele vai soprar, ele vai falar, mas eu é que vou determinar se vou atender ou não. Deu para entender aqui, amém? Tudo bem? Continuando, como eu falei, não vai existir, meu querido, nós não podemos tentar transferir para o Espírito Santo uma responsabilidade que é nossa. Em momento algum, o Espírito Santo vai te arrastar ou te arrancar de alguma situação, mas ele vai soprar sobre a tua vida, ele vai falar com você, ele vai ministrar, ele vai falar assim, cara, não é esse o caminho, cara, não é essa a direção, cara, o lado não é esse, cara, sai daí, foge daí, sai que é laço, foge que é laço, foge que é laço. Dá um jeito para fugir, ele vai soprar, ele vai falar, mas nunca ele vai te pegar e arrastar. Nunca ele vai fazer isso. Então tem gente que espera isso. Cara, espera que Deus me arranque das drogas, espera que Deus me leve. Nunca isso vai acontecer. Ele vai ministrar, ele vai soprar, mas quem vai ter que sair de lá vai ser eu e você com as próprias pernas. Pastor, mas qual o papel dele? O papel dele é me direcionar, é guiar, mas ele não pode me arrastar. Então, meu querido, muitas coisas que a galera está passando, está enfrentando, não é que Deus não quer mover. Somos nós que não queremos se mexer. Quem está comigo aqui diz amém. Pelo silêncio eu consigo perceber que o Espírito Santo está ministrando, amém? Então vamos continuar um pouquinho, hoje a palavra é um pouco extensa. Agora, não adianta, a escolha é nossa de ouvirmos ou não a sua voz. A escolha é nossa, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar. Jesus mesmo disse, eu vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai para que o Espírito Santo venha, o Consolador venha, aquele que vai ministrar, guiar, direcionar, fortalecer. Ele vai estar com vocês, mas Ele não vai arrastar a gente, meu querido, para perto de Deus. Ele vai direcionar, Ele vai guiar. Então é isso que você precisa ter em mente. Por quê? Tendo tudo isso em mente, é o ponto que eu queria chegar, até da frase que nós lemos lá no começo. A grande responsabilidade que todo cristão tem que ter de vigiar em sua caminhada. Meu querido, não adianta você só aceitar Jesus, falar, é o Senhor da minha vida, amém. Nós temos toda uma jornada, toda uma caminhada. Paulo mesmo falou, é de fé em fé, de glória em glória. Então é de tempos em tempos, cada dia é um desafio, cada dia uma luta, cada dia uma batalha. E todo cristão precisa entender que, além da oração, ele tem que vigiar. Fala para o lado, tem que vigiar. Marcos capítulo 14, verso 38. Se quiser abrir, abra comigo. Nós vamos ler lá um versículo, só o 38. Enquanto você vai abrindo, eu vou te passar o contexto.
Aqui Jesus Cristo está no seu momento, que para mim foi o momento master, aonde ele está orando, aonde ele sabia tudo aquilo que viria pela frente. Ele chama os discípulos, faz a última ceia, tem um momento, lava os pés dos discípulos, constrange eles. Um dia eu vou trazer a palavra só sobre esse texto, é maravilhoso. Constrange, toca, mas ele está lá no Getsemane, está no momento onde ele está no tamanho desespero, não é desespero, mas a agonia. Poderíamos dizer até estresse, mas não seria estresse a palavra, mas tamanha aflição, essa era a palavra, aflição, porque ele sabia aquilo que viria, então começou a suar sangue. Então o cenário é esse, é um cenário de dor, é um cenário de pancada. E ele chega para os discípulos de Marcos 14, 38, e ele fala assim, fiquem aqui orando, vigiem comigo, fiquem aqui orando, que eu vou ali dar mais uma orada, vou lá curtir. E ele chega, vários discípulos estavam dormindo, e ele fala isso para eles, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Queridos, aqui é algo que nós precisamos entender muito sério. A oração, ela não é uma opção para o crente, a oração, ela é um dever. Todo cristão, meu querido, precisa ter uma vida de oração constante, ativa, fervorosa, para crescermos ainda mais em Deus, mas também para Deus mover sobre cada situação em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, meu querido, a oração não é uma opção. Você não tem que, cara, você ora, entra no ministério. Não, só entra aqui quem ora. Não, meu querido, a oração, meu querido, é fundamental. Um crente que não ora, meu querido, está perdendo a guerra. Por quê? Porque a oração, nós sempre ouvimos que a oração é a arma, mas quando você vê lá em Efésios, ele vem falando toda a estrutura da armadura, e ele acaba a estrutura da armadura, e ele fala, agora é hora da guerra, ou seja, com toda oração, súplica. Então, meu querido, a oração é a guerra. Se o crente não ora, o crente está perdendo a batalha. Se um crente não ora, o crente já perdeu muita coisa que Deus queria derramar e fazer na vida dele, anos-luz. Dá para ouvir o batimento do coração de vocês, aleluia. Então, meu querido, a oração, fala, irmão, a oração não é uma opção, a oração é o dever. Então, meu querido, se você não ora, não recebe, quem não bate, a porta não abre, quem não busca, não encontra. Então, meu querido, a oração é um dever, amém? Mas agora, o próprio Senhor Jesus disse que não era apenas para orar, mas também vigiar. E a palavra aqui, vigiar em grego, ela tem o significado do seguinte, de acordo com o Strong, dar estrita atenção, ser cauteloso, e presta atenção agora, tomar cuidado para que, por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentina surpreenda alguém. Vou falar de novo, posso ler mais uma vez? Tomar cuidado para que, por causa de negligência, indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentina surpreenda alguém. Trazendo para nós hoje, meu querido, por vacilo meu e seu, a casa cai. Ele fala, ore, busque, clame, tenha conexão com o Pai, Ele vai mover, Ele vai agir, mas lembre de uma coisa, tem que vigiar também. Tem que vigiar. E aqui, meu querido, é muito interessante, por que Jesus Cristo fala para não apenas orar, mas também para vigiar? 1 de Pedro 5,8, anote só se quiser abrir, amém, mas 1 de Pedro 5,8 é um texto que nós conhecemos, ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro, meu querido, ele dá um alerta a todo cristão. Ele dá um alerta para o cristão muito sério. Ele fala, cara, é o seguinte, o nosso inimigo não dorme em serviço. O nosso inimigo não tem amnésia, o nosso inimigo não está brincando, cara, hoje eu não vou atormentar essa pessoa, hoje eu não vou pesar mais nela, ele está 24 horas, meu querido, tem anjo à nossa volta, ao derredor, ele está lá, me dá uma oportunidade só para eu dar bocada, me dá uma oportunidade só para eu pegar teu pezinho, só para puxar a rasteirinha. Então, meu querido, o inimigo não dorme em momento algum, e Pedro está alertando, cara, ei, acordem, ei, prestem atenção, o inimigo está à volta, ao derredor de vocês em todo momento, como um leão, procurando alguém para tragar, alguém para pegar. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam tomar cuidado. E ele vem
trazendo, falando para eles, vocês precisam entender que Ele vai armar situações, Ele vai trazer situações para que vocês venham cair, para que vocês venham tropeçar, para que a sua vida vire uma desgraça, para que a sua vida se torne um tormento. Ei, alerta! Mas ele começa a falar, irmãos, sede sóbrios, ou seja, estejam calmos, serenos de espírito. A NVI fala, estarmos alertas, ei, estejam alertas, mas Pedro ainda fala, continua, e vigilantes. Sede sóbrios, sejam calmos, cautelosos, tal, beleza, mas vigilantes. E aqui a palavra vigilantes é a mesma que nós lemos de Jesus lá no grego. Tomar cuidado para que por causa de negligência, nenhuma calamidade destrutiva e repentina surpreenda alguém. Agora, meu querido, eu te pergunto, Jesus ele falou para aqueles homens orarem, para aqueles homens buscarem, mas também vigiarem, por quê? Porque Marcos 14, 34, 38, nós lemos só a primeira parte. A segunda parte, ele fala o seguinte. A primeira, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos o Espírito Santo, é como Jesus fala assim, ó, vocês têm o Espírito Santo, ele vai tocar, ele vai mover, o Espírito Santo é a conexão direta com Deus, o Espírito Santo não cogita das coisas da carne, ele não quer, ele quer as coisas de Deus, mas nós não podemos esquecer que eu e você ainda habitamos num corpo que é limitado, num corpo que quer as paixões desse mundo, dessa carne. Então ele fala, cara, vocês precisam entender que vocês têm conexão direta, vocês estão orando, mas você tem que vigiar o ambiente onde você vai estar. Por quê? Porque você ainda tem uma carne, você ou eu ainda pode em algum momento, em alguma situação querer ir para fora e fazer você tropeçar. Estão comigo aqui? Amém? Ele fala, preste atenção, atento, a carne é fraca, ainda temos esse corpo corruptível, a nossa própria vontade muitas vezes quer tomar a frente. Sim, a carne luta contra o espírito. Gálatas, você vê isso, Gálatas capítulo 5, a carne lutando contra o espírito. Ai, cara, qual é a vontade? A dele ou a minha? Gritando. Há uma luta, o combate. Eu gosto de dizer que além das lutas externas, as maiores e as piores, as que nós mais devemos tomar cuidado são as lutas internas. As internas, meu querido, ninguém vê, você não fala para ninguém, é você e ele. Aí é a hora que grita. Aí é a hora que se é o espírito está em conexão, ou é a carne que é fraca que está gritando. Então ele fala, vigia e ora, vigia e ora. Fala para o lado, vigia e ora. Por quê? Porque aqui é um grande perigo, meu querido, de não vigiar. Pois você pode ser alguém cheio do Espírito Santo, mover debaixo dos dons, ver poder, ver milagre, ver maravilhas, ver sinais, coisas grandiosas, está com todas as áreas redondas. Mas, de alguma forma, em algum momento, meu querido, você pode acabar naufragando na fé. Aonde eu vou chegar? 1 Timóteo capítulo 1, 18 e 19, se quiser abrir, for rápido, vai lá, se não telão, a galera vai mostrar. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode estar no gás, você pode estar fazendo tudo, mas, meu querido, se não vigiar, meu querido, acaba naufragando na fé. Olha só por quê. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, Paulo falando para Timóteo, orientações, direções pelo ministério e caminhada. Ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Presta atenção agora. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então Paulo vem para Timóteo e começa a orientar. Timóteo, é o seguinte, a orientação que eu dou para você. Combate o bom combate, faça o que tem que fazer, mas lembre de uma coisa, mantendo fé e a boa consciência. Por quê? Porque alguns rejeitaram a boa consciência e esses vieram a naufragar na fé. Então Paulo vem orientando de como caminhar, de como andar no caminho, de como andar no ministério, de como perseguir, de como correr, ordens bem específicas. Ele fala, alguns vieram a naufragar na fé. E a pergunta que eu te falo, por que esses homens vieram naufragar na fé? Por terem rejeitado a boa consciência. Aqui a palavra consciência no original grego significa o seguinte, alma
como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsando para fazer o primeiro, ou seja, o que é bom, e evitar o último, que é mal, gloriando um, que é bom, e condenando o outro, que é mal. Resumindo, é a consciência, sabendo aquilo que é certo e que é errado. Então, sabe o que é o mais interessante aqui? Presta atenção aqui que você vai entender agora. Paulo acaba falando de naufrágio. Porque quando nós falamos de naufrágio, você fala de um navio que está em um local, está em um determinado porto, ele é carregado, ele tem todo o material, ele tem todo um bem valioso dentro dele, e ele tem um destino. Ele tem que partir para chegar a um destino. E quando você olha, você vê que um navio com esse destino, ele no meio do seu caminho, por alguma situação, você vê, por exemplo, um filme que todo mundo assistiu e chorou, você chorou, o Titanic, Léo, não, Rose. No meio do caminho, por causa de vacilo, negligência, bateu e afundou. Então, por algum momento, mesmo tendo algo precioso, uma carga preciosa, saindo de um lugar com destino a outro, em algum momento, aquela embarcação, ela sofreu algo e ela acabou afundando, ela acabou naufragando. Presta atenção aqui, meu querido, diz respeito à minha vida e à sua vida. E é interessante, porque Paulo compara esses homens de fé a esse naufrágio. Ou seja, esses homens provavelmente tiveram um bom começo. Esses homens provavelmente tiveram um toque do Espírito Santo, porque ele fala que eram os homens de fé. Eram homens de fé na caminhada, mas eles negligenciaram. Eles não tiveram um start. Eles tiveram ali um começo, talvez pode ter sido até um começo glorioso, movendo o agir do Espírito Santo, as coisas acontecendo, mas o texto fala que eles negligenciaram, que eles rejeitaram, eles não quiseram mais a boa consciência, ou seja, eles acabaram recusando de escolher aquilo que é bom e que não é. Resumindo, em alguma determinada, em alguma caminhada, em algum momento da caminhada daqueles homens, eles escolheram, meu querido, rejeitar, eles escolheram, meu querido, em algum ponto, negligenciar o que é certo, o que é errado e começar a buscar tudo que for da própria vontade. Eles começaram, eles simplesmente deram o start em algo que muito cristão acaba esquecendo. Eles pararam de vigiar. Eles pararam de olhar, eles pararam de ter a atenção, de vigiar em cada circunstância, em cada ambiente que ele está, em cada situação que ele estiver envolvido, em cada coisa que vem sobre a vida dele. Então ele fala, esses caras deram start, esses caras começaram, mas em determinado ponto eles negligenciaram, em determinado ponto eles não quiseram mais procurar aquilo que é bom, que não era, valia tudo, não importa, e eles acabaram naufragando na fé. Então, meu querido, aqui o naufrágio não é de alguém que não conhece a Jesus, é de alguém que deu um start e no meio do caminho parou, no meio do caminho não vigiou. Vocês estão comigo aqui, amém? Resumindo, muitos deles começaram a ter uma caminhada parecida com a de Sansão. Não vou ler tudo, tem muito texto. Mas em Juízes, capítulo 13, do 4 ao 5, aparece um anjo para uma mulher, falando assim, você é estéril, eu sei que você é estéril, mas você vai ter um filho. E a direção que eu dou para você, para esse filho, ele vai ser nazireu. O que é nazireu? Ele vai ter um voto, ele vai ser consagrado ao Senhor desde o ventre. Você não vai comer nada, tudo direcionado. Em Números capítulo 6, você consegue ver toda a orientação sobre o que era o voto de nazireu. O que podia comer, o que não podia comer, não podia tomar bebida forte, não podia tomar vinho, não podia comer uva, semente, nada, meu querido. Um monte de coisa, ele não podia chegar perto de morto, onde eu queria chegar. Então ele começa a falar para ela, você vai ter um filho, ele será nazireu. Ou seja, ele não pode chegar perto, ele é consagrado. Ele não pode. É interessante como em Números 6 fala assim, não comerás o nazireado, o voto de nazireado, não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, nem se aproximará de um cadáver. Bem interessante isso. Por quê? Porque Sansão nasce. Sansão é aquele homem com porte bem atlético, tipo o meu, aleluia. Vocês estão brincando?
Você já reparou que o texto fala que no texto não fala que Sansão era um cara forte. Ele fala que a força vinha sobre ele. Nagasto e... Então essa tripinha aqui, meu querido, pode mover o que você quiser. Aleluia, supininho tá violento. Pena que não dá resultado. Brincadeira. Então, meu querido, Sansão é aquele cara onde o poder de Deus vinha sobre ele. Pega, Juiz, dá uma lida, fala assim, e o poder veio. E está no momento, ele acaba escolhendo uma mulher de um povo estrangeiro, o pai tenta dar uma driblada, pô, será que realmente é essa mesmo? Tem certeza? Vê essa aqui, ó, faz uma selecionada melhor, faz uma seleção melhor, aí não está muito legal isso, tal, mas estava tudo debaixo de uma direção, ele acaba escolhendo. O texto fala que, quando ele vai até o encontro, pegar essa mulher, que ele acaba escolhendo para casar, o texto fala que Sansão andava pelas vinhas. Qual era a direção do voto de Nazireu? Cara, não chegue nem perto. Tipo, não é para comer nada da uva, vinho, nada. Mas Sansão sempre brincava com o perigo. Sansão sempre chegava perto daquilo que um dia podia acabar com ele. E é mais interessante que nessa jornada que ele passa por essa vinha, ali fala que sai um leão novo, jovem, fala que é um leão jovem. E o texto fala que o poder de Deus veio sobre ele, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Violento esse daí, hoje vai ter churrasco, o cara abre o cara no meio. E ele matou o leão, e ele foi ver a mulher. E na hora que ele volta, ele fala consigo mesmo, eu quero ver o corpo do leão. Mas qual era a direção do voto? Não chegar perto de nada morto. Mas ele vai ver o corpo do leão, o texto ainda fala que ele vê um enxame de abelha. E ele acaba chegando perto e pegando favo de mel do corpo. O que eu falo para vocês? Tem muito cristão que está assim, deu um start, está bem na caminhada, ora, frequenta a célula, é bênção, só que está sempre brincando com o perigo. Está sempre chegando perto de algo que um dia pode tragar, de algo que um dia pode derrubar, de algo que um dia pode levar ele a naufrágio. E ele vai ser chamado do quê? Esse é um daqueles que naufragaram na fé. Quantas pessoas eu e você nós conhecemos que amam Deus, conhecem a palavra do começo ao fim, estava no nosso meio, até no nosso meio ou em outros meios, cheio do Espírito Santo, mas hoje naufragaram na fé. Muitos deles, quando você conversa, sempre brincaram com o perigo. Sempre chegava no limite, no mais próximo. Sabe aquela coisa, quem brinca com fogo? Hã? Quem brinca com fogo faz xixi na cama? Não, se queima. Muitos estão assim, sempre brincando com o perigo. Está deixando de vigiar. Ora, cara, homem de Deus, não estou falando que aqui não é homem de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, está bênção. Mas sempre raspelando, sempre brincando com o perigo. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, o cara é casado, ou a irmã é casada, aí no trabalho, aquelas brincadeirinhas, sabe, da galerinha, meio de pegadinha, meio, ó, tá gatinha hoje, nossa, nossa roupa ficou fashion hoje, aquela gracinha, irmã, nossa, meu, já que eu não tenho elogio em casa, não custa, meu, vou deixar rolar, nossa, tô bem hoje, meu. A irmã, o cara entra no escritório, cara, já vem ela rodando, espiritualmente falando, a pomba gira, meu querido, já vem. Mas aquilo levanta ele. Aquilo fala, caracas, mano, sujeito homem, cara. Que a pegada é violenta. Aqui o sistema é bruto. Sempre brincando, não, mas só para dar uma flertada, só para curtir, só para falar que ainda tô no auge. Lá em casa ninguém valoriza, aí puxa o cinto. Mas aqui é nós. Sempre brincando com o perigo. Sempre raspelando. O inimigo de redor, só uma oportunidade. Só uma oportunidade. Ora, busca, mas não vigia. Vacila. Meu querido, preste atenção.
aconselhamos muitas pessoas, direcionamos e orientamos, mas quantos pastores vocês já ouviram que caíram? Não caiu do dia para a noite. Naufragaram na fé. Muitos nem voltaram. Naufragaram. Por quê? Não caiu do dia para a noite. Uma louca entrou e pulou. Deu um jump e cara, não aguentei, mulher. Quando eu vi, eu estava pelado. Não foi. Aceitou uma brincadeirinha. Aceitou um elogio que foi mais a fundo. Quem está comigo aqui? Sempre andando pela vinha, onde não era nem para chegar perto, cara. Sempre chegando perto do morto, não era nem para chegar perto. Sempre brincando, não, um pouquinho mais, não vai dar nada. A velha frase nossa, não vai dar nada. Cara, é tranquilo, só para curtir, sempre na beira. E quando menos espera, cai. 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 Meu querido, vigia. Não adianta só você orar, você tem que vigiar onde você vai estar. Você tem que vigiar com quem você vai andar. Vigiar quem são os seus amigos. Pastor, então que eu tenho que excluir todo mundo? Se for necessário para ficar de pé na presença dele, exclua. Se for necessário para ficar de pé, exclua. Ah, mas o que eles vão achar? Não estou falando para você ser chato. Pô, cara, vamos dar um rolê? Cara, tô legal, velho. Valeu, obrigado. Tô numa outra vibe, tô indo numa igreja. Já fala na lata. Não quero dar uma volta. Não, veja bem, não estou muito afim. Hoje vai ter jogo do São Paulo, campeão Libertadores, é nóis, tal, não sei o quê. Não queira dar a volta, meu querido. Fala a real. É a tua vida, diz respeito à tua vida. O inimigo está de redor. Ele não está dormindo. Ele não fica assim, cara, hoje eu vou dar um desconto para ele. Cara, não. Deixa eu aqui condenado ao inferno pro resto da vida. Eu não quero levar ele. Olha que bom. Olha que servo bom e fiel. Deixa ele com o cordeirinho. Eu vou procurar outro. Não, meu querido, você tem a semelhança dele. Você tem a semelhança de Cristo Jesus. Ele odeia você. Ele me odeia. E o que ele puder fazer para arrastar, artimanha, armar, articular, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então tem que vigiar em todo momento o ambiente que você vai entrar, o ambiente que você vai estar, cara, todo momento. Galera tem problema com droga, cara, o escudo vai ter que estar em pé pro resto da vida. Pro resto da vida, vai bater, vigiar em todo momento. Tocou o som do Bob, você sai correndo e fala, não quero ouvir. Foge. Por quê, meu querido? Isso vai acabar com você, vai te levar à escravidão de novo. Ele está lá ao redor procurando tragar a tua vida. Ah, a secretariazinha ficou falando, nossa, tá malhando os glúteos hoje? Corre! Cara, não brinca, não vacila. Quando eu conversei com a Karen, nós estávamos namorando, ela estava em São Paulo, eu aqui, nós passamos por situações como essa. Cara, eu raspelei ela também. O inimigo armou uma situação, foi seduzindo, foi se envolvendo os dois lados, e ela falou, meu, quase que eu vacilei aqui. Eu falei, também, quase vacilei aqui, mas não vacilamos. Acordamos, falamos, cara, não pode, a gente tem um propósito, nós vamos estar junto nessa. Todo mundo está sujeito a isso, mas, meu querido, cadê aqueles que vigiam? Cadê aqueles que oram, mas também vigia? Por quê? Porque, como eu falei, tem muitos homens de Deus, pastores, cheios da unção de poder, cara, no gás, movendo em sinais, maravilhas, mas não vigiaram e naufragaram na fé. E eu não quero ser um desses. Eu não quero ser um desses que o livro de Judas fala que são estrelas errantes, ou seja, estrela cadente. Chegou, brilhou e saiu. Não, eu quero ser aquele, meu querido, que vai do começo até o fim, perseverar, correr, dar um gás, estar debaixo da unção, vigiar, cuidar. Por quê? Porque, meu querido, eu espero o dia que eu encontrar o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Salvador, falando aquela frase que eu anseio, servo bom e fiel, entra na alegria do Senhor, entra na alegria do Senhor, entra na alegria do Senhor. Vigia, meu querido. Irmã, vigia, cara, com papinho. Vigia. Cara, você é tão especial. Você é a princesa dos olhos do Senhor. Vigia. Mas pastor, é mó galã. Pastor, ele tem um papo, tem a ideia, envolve. Só não é crente, mas isso é só detalhe. Como detalhe? Cara, a coisa mais importante da minha vida é Ele, o meu Senhor, o meu dono, o meu tudo. Como eu posso falar? Isso não é importante? Sem isso, para onde você vai? Para o inferno.
Cara, que legal! Olha, ó, ele é um cara, um cavaleiro, ele é legal, ele é show, beleza, ele vai pro inferno, mas, cara, eu amo demais ele. Vigia! Agora, se não, pastor, eu quero pagar o preço. Teve gente que já fez assim. Você quer? Vocês são diferentes, julgo desigual. Quer? Lembre, é até a morte. Com essa carinha aqui, encarando. Alguma restrição? Tudo bem, podemos dar andamento. Então. Quem vai casar aqui ainda? Quem já fez o curso de noivos? Faça o curso de noivos. Quem não fez o curso de noivos, pode vir falar comigo. Eu vou dar uma pequena ministração do curso de noivos, assim, em poucos minutos, mas uma coisa mais intensa. Um negócio mais... Teve gente, meu querido, que eu aconselhei que balançou. Teve gente falando sério. Teve um que eu falei, ó, esse rostinho aqui, ó, até a morte, o cara amém, a irmã. O cara deu uma olhada, ficou sem graça, eu falei, vamos orar, amém? Pai, queremos te agradecer por essa situação, amém? Meu querido, é a tua vida, cara. Quanto tempo vai continuar brincando ainda? Tentando raspelar, chegar mais perto? Não, cara, só dá mais uma clicadinha de leve. Não, de leve. Cara, lembre, ele vai seduzir, cara, ele não é bobo. Tem problema com mulher, ele não vai te colocar uma zoada, perebenta, bichada do teu lado, suvaquenta, não vai. Não vai colocar uma bigoduda, e aí, amor, tudo bem? Você vai falar, sai aqui, é que é sujeito homem. Dá risada, né? Só Jesus sabe o que nós passamos em balada. Na época de loucura. O que é isso, sangue bom? Sai daqui, mano. Tipo aqueles caras, tô no pecado, mas eu quero pecar com estilo. Só Jesus na causa, né? Mas, meu, tem a mulher. Cara, cuidado. Meu querido, ele vai colocar aquela que brilha os olhos. O perfume dela vai te seduzir. Não é que a culpa é dela. Está sendo envolvido em todo o cenário. Seduzir. Cara, o clique, meu. Vem, baby, come back, vem. Cara, vai ser. Vai seduzir, cara. Agora, o que cabe a nós? Aí o crente espera, o Espírito Santo me leva. Mas a carne fala, cara, eu quero ficar. Cara, ele não vai te arrancar. Lembra, o livre-arbítrio, ele vai soprar, sai daí, sai daí. Você sabe, eu sei, que quando você vai fazer uma coisa errada, até louvor vem, palavras vêm, é ele. Cara, sai daí, sai que é laço, sai, aí agora é a hora. A oração está em pé, porque o Espírito Santo está falando e você está ouvindo, mas o que está movendo agora? Vigia. Vigia. Ele estava falando, mas vigia. Estão comigo aqui, amém? Pelo amor de Deus, gente, sondem, vigiem. Cara, é muito ligeiro, sabe por quê? Para a gente poder vigiar, vamos finalizar aqui. Independente da área, nós não podemos brincar com isso. Lembre, eu gosto de falar isso, lembre, o inimigo está esperando só um momento para dar a mordida. Ele está só esperando um momento. A gente tem amnésia, nós esquecemos, mas ele não esquece, é noite e dia, dia e noite, cara. Ele vai pesar, ele vai atormentar. Vigia, pare de brincar. Talvez você fale, pastor, relaxa, está tudo sob controle, nós estamos legal, está tudo certo. A pergunta que eu te faço é, será? Será que podemos relaxar, ficar de boa, levar de qualquer jeito? Para finalizar o último texto, abre comigo, 1 Coríntios. Isso aqui não. 1 Coríntios 10. Quem está sendo ministrado aqui? Vigie e ora, meu querido. Vigie e ora. Vigie e ora. Lembra, ele não vai te arrastar. Ele vai soprar. E você vai ter que entender, cara, e aí? Pulo ou não pulo? Faço ou não faço?
E se for possível, pare de brincar com perigo. Pare de brincar com perigo. Pare de brincar. Uma hora vai virar uma desgraça. 1 Coríntios capítulo 10. Paulo orientando a igreja fervorosa de Coríntios, falando o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados, outras traduções falam estirado, jogado, resumindo, mortos no deserto. Ora, estas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, ou seja, vigia, resumindo, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Você tem noção que é isso? 23 mil pessoas num só dia morreu. Sinistro. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, presta atenção, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Presta atenção agora. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Meu querido, aqui o apóstolo Paulo já vem trazendo uma ilustração fantástica. Ele está ministrando o povo assim: lembre dos nossos pais, lembre dos nossos ancestrais, aqueles que eram um povo escolhido. Presta atenção, era um povo escolhido. Deus queria libertá-los da escravidão. Então Deus levantou Moisés, foi até lá, livrou cada um deles com sinais, maravilhas, as 10 pragas. O mar se abriu, eles passaram pelo meio, simbolizando já o batismo. Tinha uma nuvem de Deus, e você vê lá que tinha um tabernáculo. Quando eles estabeleceram, a nuvem estava sobre eles. Ali eu entendo uma proteção de Deus, uma cobertura espiritual, alguém cuidando, guardando eles. Sim, eles passaram por tudo isso. Eles receberam maná espiritual, ou seja, a provisão de Deus diária. Todo o tempo eles tinham lá comida, estava fantástico. Deus não deixou faltar nada. Eles bebiam ainda da água da rocha, que estava sempre com eles, que simboliza que é Cristo, o cuidado de Deus para matar a sede, para não desviarem de momento algum do caminho. Mas esses homens negligenciaram, mas esses homens não vigiaram. Mas, mesmo sendo um povo escolhido, mesmo sendo um povo que Deus queria habitar no meio deles, mesmo Deus tendo uma palavra, uma promessa para cada um deles, assim como tem para cada um de nós, mesmo com essa promessa, mesmo eles vendo os sinais, mesmo eles vendo milagres, muitos deles morreram no meio do caminho. Por quê? Porque negligenciaram, não vigiaram, levantaram ídolos, não vigiaram, murmuraram, não creram na promessa, não vigiaram. Não vigiaram. Muitos foram mordidos por serpentes, teve imoralidade. Eles não vigiaram, deixaram a imoralidade cair, pereceram, morreram. E Paulo vem falando, isso aconteceu com eles, mas ele ainda fala, isso está escrito, para nós podermos enxergar em todo momento, mesmo você sendo um povo escolhido, mesmo você tendo uma promessa, mesmo você tendo um Deus que te protege, te guarde todos os dias, se eu e você não vigiarmos, se eu e você não olharmos, nós podemos cair. Ele fala, mesmo com a promessa, mesmo com a bênção de Deus, mesmo com a mão de Deus guardando, se não vigiar dia e noite, noite e dia, você acaba caindo. Por isso que ele fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Então, meu querido, você está bem hoje? Mantenha o escudo 24 horas levantado. Não pare de vigiar, não pare de orar, não pare de buscar. Guarde teu coração, guarde a tua vida. Cara, suspeite, cara, não está legal isso, está estranho. Não estou sentindo paz, corre, foge, vigia, cuide. É a tua vida, é o teu destino, é o teu propósito. Por isso que ele fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Recentemente eu perguntei para um rapaz que caiu nas drogas. Qual foi o momento? Qual foi o momento que você caiu? E como assim? Não, qual foi o momento? Você estava bem? Estava tudo legal? As coisas estavam girando tranquilamente? Estava, pastor. Quem está em pé, cuide para que não caia. Meu querido, você está bem hoje? Dê glória a Deus, você aguentou mais um dia. Mas o escudo não pode abaixar. Você não pode esquecer que o inimigo está de redor, procurando tragar a minha vida e a sua vida em qualquer momento. Ele quer acabar com a minha família, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com a tua raça, com o teu corpo, ele quer esfolar você vivo, essa é a verdade. Mas eu amo quando Paulo termina esse texto falando assim, eu amo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ele continuou o texto. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Paulo fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Mas lembre, as tentações virão, os laços do inimigo virão todos os dias. Mas lembre, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, não veio nada além daquilo que eu e você já sabemos, estamos acostumados, que é espiritual, que é místico, que é fora da realidade. Mas ele fala, junto com a tentação, vem a provisão de Deus. Vem ele ministrando e falando assim, segue por aqui. Sai daí e segue para cá. Sai daí e segue para cá. Aí é a hora de você orar e vigiar. Cuidar. Então você não está sozinho, eu não estou sozinho. Existe um Deus todo-poderoso que está guardando a minha vida e a sua vida em todo momento. Só que agora, eu acho que você entendeu o que? Nós temos o Espírito Santo, nós somos um povo separado, escolhido, nós temos uma bênção, nós temos promessas, tantas maravilhas e sinais que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu e você, nós não podemos em momento algum deixar de vigiar. Deixar de vigiar. Deixar de vigiar. O Espírito ministra. Se você ora, tem vida de oração, Ele fala com você, você sabe quando é Ele. Mas é a questão de você vigiar. Depende somente de nós. Quem vai pôr a mão, não é o Espírito Santo que vai te levar. Somos nós. O inimigo só seduz, mas quem vai até o pecado somos nós com as mesmas pernas, com as nossas pernas. Então vigia o que você está fazendo, o que você já viu que já não vai ter mais fim, saia. Você viu que está com um papinho com alguém, foge. Você viu que alguém já está te seduzindo para entrar num negócio que é ilegal, cara, é milaborante, um negócio fora da realidade, vigia. Vigia, você pode ser um laranja. Vigia, vigia, vigia em todo momento, amém?